Eles subestimaram os humanos. Quando a Terra fez seu primeiro contato com o Conselho Galáctico, não foi marcado por espanto ou desconfiança, mas por um entusiasmo inesperado. Eles são tão empolgados? Ouvi dizer que eles solicitaram as atas de todas as reuniões dos comitês dos últimos 50 ciclos. Murmurou o conselheiro Valtor dos Keiari para a conselheira Rani dos Velaxi, enquanto assistiam ao embaixador humano assinar documento após documento com entusiasmo. Sim. Eles leram cada página e até cada subcláusula das diretrizes de comércio agrícola intersetorial. Quando o mestre dos registros veio classificar a humanidade no índice cultural oficial, suas anotações causaram espanto, ou o equivalente, entre as diferentes espécies. Os humanos não possuíam dons telepáticos, nem carapaça protetora, nenhum controle inato sobre gravidade ou matéria quântica. Eles não eram os mais rápidos, fortes ou longevos. Na verdade, segundo os parâmetros do índice cultural, a humanidade era uma espécie de nível médio em quase todos os aspectos mensuráveis. E ainda assim, eles eram tão ansiosos, e sinceramente ansiosos, para fazer parte da comunidade galáctica. Amavam o Conselho Galáctico, com toda a sua burocracia labiríntica, sua cooperação interestelar, formulários infinitos, protocolos e regras. Eles abraçavam tudo isso, organizavam, coloriam, catalogavam, e a galáxia simplesmente não sabia o que pensar daquela empolgação quase infantil. Mas isso foi antes das tragédias. A primeira aconteceu de forma silenciosa. A primeira colônia humana no sistema externo, Erebus, ficou em silêncio. Naves de resgate e apoio médico foram enviadas, mas quando chegaram, já era tarde. Mais de 10.000 humanos haviam morrido. Um vírus nativo, invisível à tecnologia humana, havia dizimado a colônia em poucas semanas. A perda foi imensa. Os humanos choraram, e o Conselho chorou com eles. Poucos ciclos depois, Marte, uma das maiores colônias humanas, foi atingida por uma tempestade de meteoros feroz e inesperada. O maior domo da colônia foi rompido, e mais de 250.000 vidas humanas foram apagadas em minutos. Os sobreviventes foram vistos abraçando seus entes queridos congelados, enquanto as imagens do desastre se espalhavam pelas redes de comunicação. Uma investigação revelou falhas. O escudo ambiental do domo havia sido enfraquecido por repetidos alarmes falsos. Mas isso foi pouco consolo para os humanos que mergulharam em luto profundo. E mesmo antes que o Conselho pudesse ajudar os humanos a se reerguer, os Gorklin declararam guerra. A humanidade havia cometido um erro diplomático, pequeno, compreensível dadas as circunstâncias, e que mal mereceria uma nota de rodapé nos protocolos, mas para os orgulhosos Gorklin era imperdoável. Sua máquina de guerra avançou como uma maré implacável. A invasão foi brutal. A humanidade, recém-saída de seu sistema natal, estava terrivelmente despreparada. Suas naves mal armadas lutavam de uma forma desesperada que a galáxia não via há milênios. Suas frotas eram inferiores, suas armas primitivas, mas, de alguma forma, eles resistiam. Morriam aos milhares para ganhar tempo. Naves de guerra humanas se sacrificavam para proteger naves civis em fuga. Milhões pereceram, e os Gorklin continuaram atacando. Então, aconteceu o milagre. Um destroyer humano gravemente danificado, com sistemas falhando e armas esgotadas, fez um salto às cegas para fugir. Saiu do salto direto no caminho de uma nave médica Gorklin avariada. A nave Gorklin havia sofrido falha catastrófica no motor e pedia ajuda. Ao ver a nave de guerra humana, a tripulação, desarmada, preparou-se para morrer. Mas a morte não veio. Os humanos atracaram. Depois de uma tensa, mas breve negociação, ofereceram a ajuda que os Gorklin precisavam. Seus médicos, exaustos e de luto, trataram os feridos Gorklin. Engenheiros humanos ajudaram a estabilizar o reator da nave e compartilharam seus recursos restantes. Quando a nave de resgate Gorklin chegou e apontou armas para os humanos, a própria nave médica Gorklin se posicionou entre eles, protegendo os humanos. A guerra terminou com um tratado que nem mesmo os Gorklin esperavam. A galáxia observou a humanidade, oferecendo ajuda
e tentando evitar o colapso inevitável. Depois de tantas mortes, tantos fracassos, todos pensavam que a humanidade se isolaria. E por um tempo foi isso que aconteceu. Houve vigílias, semanas silenciosas, arte melancólica. Cidades antes cheias de riso tornaram-se caladas. Redes planetárias transmitiam músicas suaves e vozes antigas recitando os nomes dos mortos. Quando os humanos pararam de comparecer às reuniões do Conselho, o Conselho chorou por seu amigo. Mas então os Lysions enfrentaram uma crise. As colheitas falharam. Uma praga fúngica devastou a agricultura. A fome começou. Milhões passavam necessidade. E então, os humanos vieram. Naves, ainda marcadas pelas cicatrizes da guerra, chegaram carregando comida, suprimentos médicos, engenheiros e voluntários. Trouxeram conforto aos moribundos e esperança aos doentes. Nunca hesitaram. Nunca pediram nada em troca. Um trabalhador humanitário foi parado por um repórter ao vivo e perguntado: por quê? Lembramos como é se sentir sozinho, precisar de ajuda e ver a esperança chegando. Por isso ajudamos, para que os outros saibam que não estão sozinhos. O humano respondeu. Foi nesse momento que o Conselho Galáctico enxergou verdadeiramente a humanidade. Não por suas naves, nem por sua inteligência ou capacidade burocrática, mas por sua resiliência. Pela capacidade de suportar tudo o que o universo joga contra eles e seguir em frente. De se levantar das cinzas, não com vingança ou ódio, mas com compaixão. A maioria das espécies, diante de algo como Erebus, da tragédia em Marte e de uma guerra genocida, teria colapsado. Teria se destruído. Teria desaparecido. Mas não a humanidade. Eles choraram juntos. Depois, se curaram juntos. Abraçaram suas famílias, amigos, colegas e até estranhos dizendo que tudo ficaria bem. No Salão da Concórdia, uma nova lei foi aprovada por unanimidade. Apresentada pelos próprios Gorklin e Lysions, ela concedia à humanidade um assento permanente no Conselho Galáctico. Não por sua tecnologia, não por sua estratégia, mas pelo que eles são e pelo que representam. E quando um jovem diplomata Guinari perguntou o que os humanos traziam ao Conselho, o conselheiro Valtor respondeu: Esperança. Quando tudo mais falha, quando a lógica, a força e a ciência falham, os humanos resistem. Eles podem se curvar, mas não quebram. Voltam mais fortes, com lições aprendidas, e em sua resiliência nos lembram que, por pior que seja a situação, sempre há esperança. E ninguém precisa enfrentar a escuridão sozinho.